Agora. Muito boa tarde a todas, a todos e a todos. Bem-vindos em mais uma live da nossa Rainbow Sangha, hoje dia 12 de setembro. Hoje com uma presença ilustre da mãe Adriana de Nanã, candomblessista, que vai apresentar os seus trabalhos com relação à população LGBTQI+, intolerância religiosa e racismo também, né? Por que não falar a respeito desses assuntos que são muito importantes. Sempre na presença dos meus queridos monges aqui, monge Kojun de Ribeirão Preto e Yaku-san de Porto Alegre, ambos da ordem Soto Zen, e juntamente aos demais que se encontram aqui na nossa sala e aos que estão acompanhando pela live no canal do Facebook. Essa live posteriormente vai ficar gravada no nosso canal no YouTube e façam as suas perguntas para que nós possamos transmitir aos participantes, a mãe Adriana ou algum outro dos monges, e fazer um grande bate-papo gostoso, essa conexão religiosa sobre o mesmo assunto que é a pauta LGBTQI+. Eu acho que nós precisamos trazer o assunto religiosidade e diversidade sexual em nossa sociedade, numa fala muito gostosa, descontraída, um grande bate-papo, né? Ainda mais com os nossos irmãos de matriz africana, que a gente tem um carinho assim muito especial, né? Então, mãe, seja muito bem-vinda, pedindo as bênçãos a todas as ancestralidades, como vocês costumam dizer. Eu acho que o budismo também, acho não, o budismo pensa muito na ancestralidade, na tradicionalidade, né? Então, sinta-se bem-vinda, muito obrigado pelo seu tempo disponível nesse sábado à tarde, igualmente aos monges aqui presentes e a todos os demais. Quero registrar também a presença que acabou de chegar do nosso ilustre professor Ricardo Mário Gonçalves. Muito obrigado, professor, pela sua presença. O nosso decano. Estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Desculpem qualquer deslize, que eu sou marinheiro de primeira viagem. Todos nós, professor Ricardo. Cada primeiro passo é uma primeira viagem, né? Uma primeira vez. Muito bem. Então, vamos iniciar os nossos trabalhos sob as bênçãos do candomblé e do budismo. Mãe, por favor, sinta-se à vontade. Axé. A sua. A bênção de todos, todas e todes, a bênção da ancestralidade de cada um aqui presente, né? Mesmo online, a espiritualidade é um vento, né? Então, a ancestralidade de cada um de nós aqui presente nesse encontro. Eu quero agradecer, eu tenho um carinho muito grande, desde o nosso primeiro encontro, né? Lá na Sé, na Catedral da Sé, e sempre que a gente pode estar junto, se fortalecendo, eu tenho sempre muita felicidade. Sempre que vocês chamam, que eu posso estar junto, eu dou um jeitinho, inclusive porque vocês trazem temas tão importantes, né? A discussão da questão LGBT, QI+. Então, assim, é mais uma necessidade, né? A gente discutir, conversar, dialogar, porque a ignorância, né? A ignorância é o pai da violência, né? Pai, a mãe da violência. Então, é isso. Estou feliz por estar aqui com vocês. Muito bem. Teve um probleminha aqui que o Face parou de transmitir. Parou? Eu não sei por quê. Ele deveria... Será que é a internet? Eu mandei agora uma mensagem para o Ícaro, justamente eu ia mandar, estava escrevendo agora para o Ícaro também, porque eu tô com a página da Rainbow aberta e não estava achando transmissão. Estou procurando aqui, atualizando a página e não vem. Também não vem. É isso. Tá. Eu acho que não apareceu nada do que você falou. E tem uma coisa também, Jean, porque aqui ele está mostrando só que está gravando.
Pois é, Quando ele está teria ao que estar escrito vivo, ali em ele cima. mostra que está ao vivo. Não Pode tá ser como se tivesse isso. ouvido. Foi isso que me chamou a atenção, na verdade, porque fica escrito ali em cima. Desde o Ah, começo não apareceu. bom, eu fechei a página. Agora sim, gente. Agora sim? Agora sim. Aparece aí para mim, Agora não? aparece. Para mim acabou de aparecer. Dei um F5 e tá tudo certo. Vai rolar um eco aqui e deu. Aham, certinho. Certinho? Então tá. Para mim aqui ainda parece travado. E aqui É, no Zoom não aparece escrito mais lá em cima como aparecia antes. é que eu tô na página da Rainbow, aparece na página da Rainbow. Que é o que Tudo que importa. estamos falando agora. Isso. Estranho. Então estamos ao vivo. Exatamente. Simples Quanto a mim, assim. eu estou ouvindo tudo e vendo tudo. Isso aí, professor. É o que importa, professor. Exatamente. Perfeito. Agora sim. Agora sim, está mostrando aqui também. Tá. Bom, falhas técnicas, desculpem os imprevistos. Acho que agora sim, né? Tá indo. Tá lentinho, mas tá indo. Ok. Uhum. Muito bem, Agora sim. Estamos ao vivo aqui nesse encontro interreligioso entre o candomblé e o budismo. Desculpe-nos essa falha técnica de transmissão. Hoje nós recebemos a ilustre presença da mãe Adriana de Nanã, candomblecista, mulher negra, militante da causa LGBT, intolerância religiosa, racismo, e juntamente com os meus irmãos Monge Kojun e Yakusan, da Ordem Soto Zen, e a ilustríssima presença do professor Ricardo Mário Gonçalves, da Ordem Shinotani, e juntamente comigo da mesma ordem. E agora sim, vamos para o nosso bate-papo, né? Perdemos aí alguns minutos, mas sempre é tempo. Então, mãe, por favor, sinta-se à vontade e novamente, desculpa se pudesse apresentar quem está no Imagina. Bom, eu sou a Adriana, e a Adriana de Nanã, do Ilha Chama Nanã, fica aqui na Zona Leste de São Paulo. Sou membro da Frente Interreligiosa Dom Paulo Evaristo Arnes, também faço parte do Conselho Político da Ocupação Cultural de Rolu, ativista pelos direitos humanos há mais de 20 anos. Comecei no hip hop nos anos 90 e nunca mais parei. E aí onde às vezes as pessoas perguntam, né, com relação quando eu falo, gente, eu sou hip hop, independente de qualquer coisa, que é o jeito hip hop de ser e defender a humanidade, né? O jeito de ser, e acho que é o jeito preto também de ser, quando a gente se refere a ser hip hop. É isso. Muito Essa bem. sou eu. Um pouquinho de mim. Os monges gostariam de jogar a primeira peteca nessa conversa? Eu gostaria de dar o pontapé inicial, pode ser? Por favor, Sensei. Bem, para quem não me conhece, eu sou Ricardo Mário Gonçalves, historiador e ministro do Dharma da Ordem Otani de Budismo Shin. Estou muito feliz com essa oportunidade de participar desse trabalho, né? Agora, inicialmente, o que eu gostaria de relatar para vocês é que talvez eu tenha sido pioneiro no encontro entre budismo e candomblé. Isso porque em janeiro ou fevereiro de 1972, eu estive na Bahia com 2 monges budistas japoneses, o reverendo professor doutor Yushio Miyasaka, da Ordem Shingon de Budismo Esotérico, a venerável monja Eishin Yamamoto, da escola Hossō, do templo Yakushiji de Nara, e graças aos bons ofícios do Dom Abade do Mosteiro de São Bento de Salvador, Dom Timóteo Amoroso Anastácio
grande amigo do candomblé e personagem de um romance de Jorge Amado, denominado Sumiço da Santa. Nós pudemos visitar uma casa de candomblé, a casa da mãe de santo Senhora. Fomos extremamente bem recebidos, participamos de um ritual, depois compartilhamos, né, de um alimento, de uma refeição. Esse talvez tenha sido o primeiro contato entre budismo e candomblé no Brasil. Em segundo lugar, eu gostaria de mostrar para vocês aqui uma publicação que saiu no Japão em 1976, um livro de um antropólogo, Suzuki Ichiro. O título é Brasil no Kokujin-nikyo, Brasil no Kokujin-nikyo, ou seja, o esoterismo negro no Brasil. Acredito que foi a primeira vez que as religiões afro foram apresentadas no Japão. Isto foi editado pela editora Daisambunmei, ou seja, editora Terceira Cultura, ou seja, uma editora budista. Então, houve uma editora budista editar o primeiro livro sobre religiões afro-brasileiras no Japão. Esses eram os dois pontos que eu queria colocar para os queridos irmãos nessa primeira reunião em que eu tenho o privilégio e o prazer de participar. Ainda mais um ponto. Eu também fui pioneiro de História da África na Universidade de São Paulo. Em 1965 foi criado o curso de pós-graduação em História e o meu catedrático, o professor Eurípides Simões de Paula, resolveu dar um curso em nível de pós-graduação de História da África. E eu fui um dos primeiros a concluir esse curso. Eu fiz um trabalho de conclusão de curso, foi uma pesquisa sobre as navegações chinesas no Oceano Índico no século XV e os primeiros contatos entre a China e a África. Então, sou pioneiro também no caso da história e particularmente da história das relações entre o mundo africano e o mundo oriental. Então, é um grande prazer estar aqui e faço um gachô em homenagem a todos vocês que estão participando. Amanda. Riquíssima contribuição do budismo com as religiões de matriz africana. Fantástico, professor Ricardo. Muito, muito obrigado pela sua apresentação, sua exposição. Acho que isso é fundamental, né? Essas pontes religiosas entre o extremo oriente e o nosso extremo ocidente aqui é muitíssimo, muitíssimo rico. Bom, eu vou lançar a primeira peteca. Yaku-san, quer lançar? Não, pode lançar. Tem uma perguntinha já para a mãe Adriana. Peço licença, Kojun Sensei e Jan Sensei. É que, por um acaso, há pouco tempo, eu fiz uma live com uma Yalorixá de São Luís, e uma das discussões que a gente fez bastante, aí eu pergunto para a mãe Adriana, é acerca de uma coisa que eles falam muito, que é a estigmatização do homem negro. E aí eu estou trazendo a perspectiva para o homem negro gay, porque eles falam muito do macho alfa gay, né? E mesmo a religião de matriz africana sendo inclusiva, uma coisa que a Yalorixá apontou é que, às vezes, dentro da comunidade ainda tem um certo rechaço exatamente para o homem negro, que tem um comportamento mais queer, né? Que, enfim, que é queer. Então, eu queria perguntar para a minha Adriana como é que ela lida com isso, vendo, no caso, o olhar desse homem que, às vezes, é estigmatizado, porque a gente sabe que, pelo racismo estrutural, inclusive, ele é hipersexualizado muitas vezes, assim como a mulher negra, né? Sim. Exatamente. Olha, assim, você abordou todos os pontos, na verdade, do problema, né? Porque quando a gente fala de racismo, o racismo estrutural, não tem como... Porque, assim, tudo o que é ruim, por exemplo, você tem... O Brasil é o país que mais mata mulheres no mundo. E aí a maioria... Aí vamos ver que mulheres são essas. A maioria são mulheres negras.
O Brasil é o país que mais mata a população LGBTQI+. Aí vamos olhar a cor dessa população morta. A maioria é negra. E aí, em todas as áreas, né? Polícia que mais mata e por aí vai. E sempre a principal vítima é a população negra, em todos os quesitos. E aí, você coloca muito bem quando fala dessa questão da hipersexualização do corpo negro, né? Lembrando que há 500 anos nós fomos objetificados, desalmados e transformados em produtos em todos os sentidos, não apenas na mão de obra para trabalho, mas também do uso dos nossos corpos para satisfazer os prazeres sexuais e todos os prazeres mais humanos e inumanos, né? Possíveis com os nossos corpos. E é uma questão onde, por exemplo, o maior número de mulheres vítimas de violência sexual também é a mulher negra. E aí, se você olhar, a gente tem nessa construção onde o homem negro ele era escolhido e era valorizado a sua virilidade, que, na verdade, muito vinculado à força física, mas também o fato de ser um bom reprodutor, porque nós éramos gado. Nós éramos gado. E a mulher também, a mesma coisa. E, além de, né, a sinhazinha não tá, né, tá de balaio fechado hoje, eu vou me resolver na cozinha, sempre... Né? E até uma coisa que quando que eu chamo a atenção, que no Brasil o branco, às vezes, para justificar, para dizer que não é racista, fala, não, imagina, eu também tenho o pezinho na cozinha. E aí eu digo, olha, quando você diz que tem um pezinho na cozinha, cuidado, porque toda vez que tinha a visita do senhorzinho na cozinha, o resultado era um estupro de uma mulher negra. Então, os brancos que usam isso para justificar, na verdade, eles estão reafirmando. E aí, quando você chega na questão... a sociedade já tem isso de papel de homem, né? Papel de homem e papel de mulher. O que se espera de um homem e o que se espera de uma mulher, como se todo mundo passasse por uma forma única. E aí tem o que se espera do homem negro, onde, né, tem essa... hipersexualização da sexualidade do homem negro, do membro maior, e é tão louco, né? Se como o tamanho do falo é que fosse fazer a diferença da satisfação do outro lado também. São tantas as distorções perversas, sexualmente falando, que acho que é o que leva a tantas doenças psiquiátricas e tantas violências sexuais também. E aí, quando a gente chega no candomblé, por mais que eu vejo candomblé, e é o candomblé que eu vivencio, é o candomblé quilombo, né? Espaço de resistência, espaço de acolhida, espaço onde você vai ter água fresca para continuar a sua jornada. É esse espaço. Porém, é um quilombo dentro dessa sociedade, onde somos forjados, né, praticamente a ferro e fogo, nessa cultura machista, misógina, onde você vê, às vezes, imagina quantos casos de mulher que é estuprada e mulheres falando, mas também ela estava com aquela roupa, né? Justificando o comportamento do homem alfa, do homem branco, né? E tudo mais. Então, não é dizer que nós não temos a consequência disso também nos barracões, porque a gente é criado nessa sociedade. Porém, candomblé ele já nasce como espaço de acolhida. Ele já nasce para isso. Candomblé já nasce como espaço de refúgio, para além da manutenção da cultura de um povo, para além do espaço espiritual, da manutenção do culto à espiritualidade e à ancestralidade do povo preto,
também é um espaço onde a gente busca a cura de todas as nossas dores. Dores essas provocadas por essa sociedade, né, do homem branco hétero, né? Imposta por esse homem branco hétero. E também aflige o homem gay, né? O homem trans, a mulher trans e por aí vai. Mas, no geral, assim, eu vou ser franca, onde... Não vou dizer que essa discussão ela é feita tão abertamente, até porque... Primeiro que candomblé é uma cultura... Não candomblé, né? A matriz africana é uma cultura de transmissão oral e de vivência. É espaço de vivência, não é o livro que dita. Né? A vida dita o livro, não o livro dita a vida. Já começa por aí. Então, tem muita coisa que a gente não fala porque é óbvio. Deveria ser. Ali é espaço. Quem determina o seu lugar é o orixá, não sou eu. Então, se o orixá não está preocupado com a sua espiritualidade, não é meu lugar julgar. Porque, na real, é isso. O orixá não está preocupado com a sua espiritualidade. Assim, com a sua sexualidade. O que você faz entre quatro paredes é problema totalmente seu. O orixá ancestral está preocupado com regras de conduta, mas não é essa conduta moral branca cristã. Né? Não roubar, não matar, não enganar, tratar bem os mais velhos. É o mínimo, né? Tudo que tem aí dos direitos humanos, que precisa ter um monte de estatuto, precisa ter lei, estatuto da criança e do adolescente, estatuto do idoso, a gente vivencia isso na prática, nos nossos rituais do dia a dia. A estrutura hierárquica é por senioridade, não é por título, não é pela cor da... Entendeu? Não é por gênero. Não é por gênero. E se eu vou ser orixá ou não, quem determina é o orixá. Porque o homem até pode... Os direitos, o direito é dado na mão de uma pessoa. Porque o candomblé, o axé, é a transmissão por contágio, né? Por contaminação, o axé. Porém, eu posso receber todos os direitos de uma pessoa, do meu sacerdote, da minha sacerdotisa, mas se eu vou me tornar Yalorixá ou não, é o orixá que determina. Porque se não for o meu caminho, eu posso construir um palacete, o maior terreiro, pôr mármore em tudo e não chega ninguém. Para eu tocar candomblé, eu tenho quase que contratar figurante, entendeu? Para encher meu barracão. É assim que funciona. Por outro lado, às vezes, mesmo não querendo, as pessoas vêm bater na minha porta. Então, vai além até da minha própria escolha, entendeu? E tem esse casamento, né, entre a minha escolha, é lógico, o meu livre-arbítrio, mas o meu caminho, que já, na verdade, desse livre-arbítrio que foi determinado, foi escolhido antes de eu encarnar. Esse caminho todo foi combinado. E percebe que tem muitas outras coisas mais importantes para se preocupar do que você vai dormir de conchinha no show, entendeu? Não é essa. As questões que são chamadas a atenção, por exemplo, relacionado a comportamentos, do cuidado com o corpo, que é diferente. Porque o meu corpo é a casa de orixá, é a casa da minha divindade. Então, eu guardo preceito, que os preceitos são um tempo antes do dia do axé, do dia que eu vou tocar no sagrado, que eu vou pisar no meu sagrado, onde eu não faço sexo. E não importa, né? Você não deve fazer sexo, né? Não deve fazer sexo com homem ou com mulher. Eu não devo fazer sexo para manter meu corpo limpo. Eu não vou comer carne, eu não vou beber bebida alcoólica, também não vou para balada para manter minha áurea, meu perispírito limpo. Simples assim. E outras questões comportamentais
com relação ao seu cuidado. Se você... hoje a gente ainda tem as DSTs. É da minha responsabilidade me alimentar bem. Então, também não posso sair me deitando com tudo quanto é pessoa. Indiscriminadamente. Ah, tem meus corpos, minhas... E não estou trazendo moralidade cristã, de puritanismo, de isso, né? Se comporte feito mocinha. Minha avó falava, senta como mocinha, mastiga como mocinha. Isso não é jeito de uma mocinha. Eu sempre fui uma moleca, né? Eu era aquela que brigava na rua, subia em árvore. Mas quando a gente, às vezes, orixá, uma ancestralidade, sinaliza no jogo, chamando a sua atenção, opa, o que você está fazendo com o seu corpo? Onde, por exemplo, eu, querendo ou não importa se eu sou mulher cis, né? Se eu tenho útero, eu sou um receptáculo. E o que eu vou permitir nesse meu receptáculo? Nessa casa de orixá? Percebe que é diferente? Quer dizer que eu só serei digna para orixá se eu casar e tiver um único parceiro a vida inteira? Não, também não é isso. É eu ter responsabilidade com o meu corpo, eu ter responsabilidade nas relações que eu construo. Porque é isso. E no caso do homem, sair por aí, você vai sair fazendo um monte de filho e você não vai responder, você não vai cuidar, porque você vai ser o ancestral dele. E o ancestral vai te cobrar. Como você trata a mãe dos seus filhos, o orixá vai te cobrar. E é mais ou menos isso. Ah, você é gay? Beleza. Só que você vai sair com uma pessoa aqui enganando ela, porque uma coisa é você não ter um relacionamento aberto. Sabe? O que você não pode é enganar, iludir as pessoas, roubar. É diferente. As cobranças. E outra, e não é cobrança para agradar o orixá, não, é porque ele sabe que você vai se dar mal ali na frente. E vai dar mais trabalho ter que te tirar do buraco depois. Porque a vida é ação e reação. A vida é assim, é o que movimenta o planeta. Se eu não fizer o movimento de puxar o ar, é movimento. Eu não vivo, não é? Então eu tomo a decisão de puxar o ar ou não. Por mais primitivo, por mais instintivo que seja. Porque quando as pessoas têm crise de ansiedade, com depressão, elas param de respirar, não é? Estão optando parar de respirar. O budismo, né? Acho que os monges ali em cima estavam pensando nos preceitos, não foram? Exatamente. Exatamente. Pensando em todos os preceitos. Eles estavam falando dos preceitos. Foi passando, ela falou um por um. Sobretudo a questão, a gente tem um dos preceitos que é não abusar da sexualidade. Não praticar atos sexuais impróprios, são várias as maneiras de... Mas o que é interessante é que não é que haja um ato ou um tipo de pessoa com quem se possa se relacionar ou não, mas é o tipo de relação que se estabelece, é muito isso que você está falando, é muito interessante, porque eu até brinco quando dou aula disso para os meus alunos, né, de uma forma um pouco mais informal, né, porque a gente sempre fala, não, né, é preciso que haja respeito, cuidado e tal, e claro, né, sempre surge a questão do, mas e as pessoas, os sadomasoquistas? Mas isso é um acordo entre eles, e eles têm um limite deles, então não há um problema, porque a dor ou aquilo que é impingido ao outro é combinado. Uhum. E há um limite, né, do que eu já li a respeito, parece que eles têm uma palavra combinada antes, que se essa palavra for dita, tudo para. Exato. Porque é o limite. E se isso é respeitado, então há respeito. Né? Agora, do desejo, de repente, sentir dor ou essas coisas assim, isso faz parte dessa relação. Mas isso é muito interessante,
né? Porque a gente tem esses preceitos e muito parecido com isso tudo que você está falando. Não é muito mais pervertido? O que é perversão? Seria o sadomasoquista ou a quantidade de esposas que são obrigadas a fazer sexo com seu marido só porque seu corpo lhe pertence? Pois é. E a quantidade de fissuras que isso causa na personalidade, na psique, no emocional das pessoas. Quer dizer, o sadomasoquista que tem uma palavra-chave, quer dizer, eu falei, a casa caiu, tudo para? Ou o meu marido que eu falando, não estou bem, hoje eu não quero, eu estou com dor, e ainda assim ele insiste. O que é pervertir? O que é perversão, né? Sem dúvida. É coisa para a gente refletir com relação a isso. Eu quero dar as boas-vindas a outra presença ilustre do outro lado do planeta. Sensei Bruno Shoei, de Yokohama. Eu sou Didi. Muito obrigado. Que delícia isso. Bem-vindo, querido. Bem-vindo. Boa tarde a todos. Infelizmente, só tenho 15 minutos, porque daqui a pouco tenho o meu ofício da manhã aqui. Mas é uma honra poder participar com vocês, pelo menos esse pouquinho de tempo. Muito obrigado. Será muito precioso. Nós agradecemos a sua presença. Agradecemos. São 4h30 da manhã lá. Nossa. Lá, Yokohama. Exatamente. Muito bom. Muito bom. Eu queria saber um pouquinho mais, mãe Adriana, como que é a questão do acolhimento da população LGBT nos terreiros. Como que o candomblé vê? Eu sei que nós já sabemos um pouquinho, mas para todas as pessoas que estão assistindo e se aproximando de ambas as religiões, do budismo e do candomblé, né? Como que é esse acolhimento, essa recepção e como lidar, sobretudo, com as pessoas trans? Tá. Olha, no candomblé as pessoas são acolhidas, não só a sexualidade, já começa por aí. As pessoas. Ninguém chega bem em religião nenhuma, né, gente? Já começa por aí. Uhum. Eu costumo brincar que a maioria, né? Não vou generalizar, mas digamos que só 99,9% da população. Se está com dinheiro, todas as contas pagas, com saúde, com um companheiro ou companheira ou companheiros que sonham na vida, realizando todos os seus projetos sem nenhum empecilho, com saúde. E a família com saúde? Ninguém vai para templo nenhum, não. Não vão. As pessoas chegam com dores, ou seja, doença física ou doença emocional, psíquica, espiritual. Então, as pessoas são acolhidas. E aí tem a convivência na comunidade, porque o candomblé é uma religião comunitária e coletiva, né? Candomblé não se faz nada sozinho. Não se faz nada sozinho. Tudo a gente depende de alguém. Onde mostra que... Onde é obrigatório, né, o exercício da humildade, de você lembrar que você sozinho não é nada. Aí a outra questão, no que tange mais, né, a essa questão da sexualidade, e é muito interessante, porque o candomblé, as religiões de matriz africana são demonizadas em tudo quanto é sentido. E aí o fato do acolhimento, o fato de não ter essa cobrança, não ter uma normatização de comportamento sexual, sempre foi muito presente. Quantos sacerdotes gays nós tivemos e temos, né? Babalorixás, Ialorixás também, essas já menos declaradas, na verdade, até porque a mulher ela tem uma coisa, e a questão da mulher preta também, e quando chega no ofício do sacerdócio mais ainda, a gente já tem essa da dedicação da vida no cuidado, né? E aí, quando está no sacerdócio, tem muitas mulheres que passam quase toda a sua vida sozinha, e criando e cuidando, né, dos filhos do mundo, às vezes dos próprios filhos. Às vezes não quer dizer que não tiveram relacionamentos, não quer dizer que
não sinta falta, mas quando a gente declara, né, quando falar muito da solidão da mulher negra, está muito ligado a isso, né? Não é o fato de não ter um príncipe encantado, é dessa solidão de, né, de ter que cuidar do mundo e não ter quem cuide de si e tal. Mas tem também, é sabido. E também a questão da mulher lésbica também é algo... porque a sociedade vê como fetiche também, né? Muito, né? Então, onde também não é tão demonizado essa questão. Mas o homem gay sempre foi muito presente. O homem, e o fato da gente acolher todo tipo de gente, a gente não acolhe por... a gente, se você bater um morador de rua, a gente vai pôr para dentro. Não tem, vamos lá, vai tomar banho, fulano vai pegar um prato de comida, Beltrano vai ver lá no quarto se tem uma roupa. Nós somos, assim. A gente não cuida de quem não quer ser cuidado. Se a pessoa bater na porta e quiser ser cuidado, então, é a prostituta. E eu falo assim porque assim, tem os termos, hoje em dia, politicamente corretos, né? As profissionais do sexo, porém, quando querem magoar e ofender, chamam de prostituta, não é assim? Pois nós acolhemos a prostituta. Nós acolhemos o travesti, o trans, que inclusive são orientações sexuais que, devido a todo o preconceito e toda a perseguição, muitos não conseguiram desenvolver carreira, e para muitos que são jogados na rua, às vezes na adolescência, só sobra a prostituição. E por muitos anos, o candomblé também foi associado de é coisa de viado. Olha lá, né? Bando de pervertido. Porque você vai haver... Né? Antigamente o que a gente tinha era o travesti, né? Hoje nós temos todas as orientações, as definições, né? E tal. Eu nem vou me desculpar porque eu estou com quase 50. Eu falo, eu sou da época do GLS, né? E eu não consigo assimilar todas... E eu estava no S e estava tudo bem, né? Que era simpatizante, e para mim sempre teve tudo bem. E nem sei se eu estava no lugar certo, porque para mim ser simpatizante era ser amiga de todo mundo. De repente eu estava numa sigla que eu nem sabia que eu estava me identificando. E para mim estava tudo certo. E eu entendo que todas as siglas devido às lutas das minorias e é necessário da questão de pontuar, mas, gente, eu não dou conta de assimilar, tá? Eu tenho todos os oriquis de Fá para decorar, que eu também não decorei todos. Então, cada um na sua luta, certo? O importante é que não importa, eu não vou pedir a carteirinha de ninguém, de qual sigla você tá, quando chegar na minha porta. Já começa por aí, e candomblé é assim. E o fato de sermos assim, de sermos casa de acolhida, casa de cura e acolhida, também isso favorece a demonização das religiões de matriz africana. Tem discussões com relação à pessoa trans, que é uma novidade também, né, gente? Novidade não dizer que não existia essa personalidade na sociedade, mas hoje se discute. Hoje a pessoa se identifica como trans. Uhum. Né? Vocês me corrijam se eu estiver errado, mas é uma novidade a pessoa poder falar, não, é isso que eu quero, é assim que... E aí tem uma diferença da pessoa, uma coisa, né, você aceita o seu corpo, e aí eu estou aprendendo também, né? E eu acho que todos nós aprendemos. Uma coisa é eu ser mulher e gostar de mulher, gostar de homem, de mulher, mas o meu corpo não me agride. Outra coisa, eu só gostar de mulher e o meu seio me agride, né? Minha genitália me agride. E aí é um outro caminho, né? Nossa. Nós temos... no candomblé, nós temos espaços
E nada do que eu estou falando aqui também é lei de determinação para ninguém, está muito no campo das minhas reflexões e dos mais velhos com os quais eu converso, porque candomblé, como eu disse, a gente não faz nada sozinho, e cada ori é um ori, né? Cada cabeça é uma cabeça, cada pessoa é uma pessoa, então quando você vai cuidar daquela cabeça, daquela pessoa, cabe a mim, enquanto Ialorixá, enquanto sacerdotisa, de buscar a palavra dos mais velhos para eu dar o melhor caminho para essa pessoa. E entre dar ou encaminhar a pessoa para o seu melhor caminho, tá em entender exatamente quem ela é. E nós temos oráculo também, né, gente? Nós temos oráculo. E nós cultuamos Ori. Ori significa cabeça. Cabeça essa, o Ori seria essa cabeça, simplificando bastante, tá, gente? Né? Mas que é para todo mundo entender também, não ficar nessa linguagem mais hermética fechada também, e não é essa a ideia, né? Não faz sentido. O Ori é essa cabeça espiritual, digamos assim, onde diz que Adjalá é uma qualidade de Oxalá, ele é o modelador de cabeças, o oleiro, né? O oleiro onde ele vai, pega o barro, modela cabeça por cabeça. E ele vai, modela, prepara, deixa lá. Você percebe que é feito à mão, uma por uma. Impossível uma cabeça ser igual à outra. Já começa por aí. E aí, quando eu vou nascer, eu vou, passo em Exu, pago o meu ebó para Exu, porque Exu é o pai dos caminhos, né? Para que ele me ajude a encontrar meu melhor caminho, para eu ter o melhor caminho nessa vida. Passo aí com Exu, vou até Adjalá para escolher minha cabeça. E quando eu escolhi essa cabeça, de acordo com a vida que eu vou ter aqui, com o meu projeto de vida, né? Projeto esse que é definido antes de eu encarnar, aí eu passo por Ifá, que é a divindade oracular, e conto para ele o projeto de vida. Olha, eu vou nascer num corpo de mulher, mas eu sou um espírito, eu sou um homem, sou uma energia masculina, né? Porque não é eu sou um homem, eu sou uma energia masculina, vou nascer num corpo de mulher, vou nascer em tal família, vou ter filhos ou não vou ter filhos, tantos filhos. Os fatos marcantes, né? Por isso que quando a gente vai para o jogo, Ifá sabe da vida de cada um. Porque ele vai lá no seu registro e o que você combinou. Aí, quando eu vou iniciar alguém, eu tenho que saber o que esse Ori combinou. O que veio registrado, na verdade, nesse Ori, né? O que eu trouxe. Porque toda essa combinação, todas as ferramentas minhas na vida, eu carrego nesse Ori, nessa cabeça. E eu, enquanto sacerdotisa, é meu papel saber o que o seu Ori quer, o que é o melhor para você. Porque quem manda é seu Ori. Na verdade, até mais do que o Orixá no que tange a isso. E o que o mais velho me orientou, porque é isso, nós temos também papel feminino e papel masculino. Nós temos energias primordiais femininas e masculinas dentro da matriz africana, né? Onde há algumas restrições, tanto para um quanto para outro, dependendo dos atos, do momento e lugar. E não é por uma questão política, foram determinações pelas divindades, não foi eu, Adriana, ou um pai de santo que inventou isso. Essas energias que definiram isso com o Olodumare. Então, vale o quê? Como essa energia te reconhece. E como ela te reconhece? A partir do seu Ori.
Não importa o seu corpo. Se esse ori é uma mulher, e isso eu estou seguindo a palavra que eu tomei com o mais velho, que era uma questão. E aí, pai, se uma mulher trans, porque ela nasceu com pênis, ela não tem útero, eu vou pôr baiana nela no barracão? Né? Que é a saia, a baiana é a roupa da mulher? Ou o homem trans, eu vou colocar ela como ogã no barracão, ele, né, como ogã no barracão, porque ele nasceu com útero. Porque é mais isso, na verdade, o que pega pra gente. Não é o que você faz, não são suas relações sexuais. E é por uma questão de segurança para eu não ofender as divindades. É para eu te dar um bom caminho. Não adianta eu agradar seu ego e te prejudicar. Entendeu? Eu quero que você tenha um bom caminho. E eu acho que tudo quanto também é conversado e dialogado, porque, gente, quando a gente... Se eu não sei, eu falo para os meus filhos, gente, que é isso? Pode chegar uma pessoa com uma demanda, com uma orientação tal, e eu olhar, e às vezes no jogo eu não saber. Porque Exu e Ifá trabalha com a minha sabedoria também. Eu vou buscar os mais velhos. Falar, filho, eu não sei, vamos aprender junto. Né? E é isso. Para mim, se a pessoa vai vestir baiano no barracão, vale o que isso significa para a vida dela. Não o que a sociedade vai falar, sabe? Porque se eu fosse me orientar enquanto zelador, enquanto Yalorixá, apenas pelo que a sociedade fala, sei lá, eu montava só uma agência de comunicação, né? Não montava um terreiro de candomblé, sabe? Porque é isso, a minha responsabilidade é com a vida da pessoa, né? Que o Orixá me trouxe. Mãe, eu tenho uma provocação. Bom, não sei se respondi. Sim, foi maravilhoso. Eu só tô vendo elogios aqui nos comentários do Face, mas eu tenho uma provocação aqui que eu acho que é muito importante a gente trazer para ambas as religiões, sim, porque ele condiz tanto com... deixa eu ler primeiro. Da Ana. Eu gostaria muito de ouvir de todos vocês sobre o machismo e o papel da mulher. E o machismo e o papel da mulher, ele respinga na população LGBTQI+, também. Né? Então, as mulheres lésbicas em casa, os filhos gays com os pais machistas, o papel da mulher submissa. A gente sabe que a mulher tem um contexto submisso dentro da família branca, ocidental, cristã, etc. A mulher trans, a crianças trans, né? Então, e o machismo, ele sempre está na ponta de todas essas falas, né? Então, essa foi a provocação que nós recebemos agora. Quem vai responder primeiro? Porque é para todos nós, eu pergunto, viu? É para todos nós, exatamente. É para todos nós. Vou esperar vocês. Monges? Não, nossa, todo mundo com medo. Vamos, monges. Vamos lá. Acho que é interessante porque é uma coisa que a gente sempre comenta, né? Essas questões não são bem questões no budismo, né? Embora elas apareçam também em alguns momentos, em alguns textos, algumas coisas, de maneira geral, né, pelo menos o budismo que a gente pratica, né, isso não é para acontecer. Embora a gente saiba, mesmo dentro das ordens, há certos machismos, certas subjugações. Então, na nossa linhagem especificamente, a gente tem história disso, né, bem próxima, inclusive, né, recente, né, situações que nossa mestra conta, mas de maneira geral, o budismo, e aí a gente tem que fazer uma separação, acho que é importante, dos seres humanos que praticam e tentam ser budistas,
né? Tentam seguir os ensinamentos de Buda e do budismo em si. E é estranho, porque não faria sentido nenhum fazer esse tipo de separação. Porque o budismo são as pessoas que praticam são o budismo. Mas eu acho que essas dicotomias, vamos dizer assim, se dão porque a gente não está completamente na prática, ou pelo menos não a todo momento. Porque a gente também se enrola, né, se atrapalha, né, no samsara. A gente também se confunde, se delude, né, e acaba dando mais voz àquilo que é uma herança cultural, social, etc., do que efetivamente aquilo que Shakyamuni Buda diria, né? Então, eu acho que assim essas coisas têm sido revistas, né? A Koen Roshi sempre conta a historinha já desde o tempo do Buda, quando a gente tem a primeira monja histórica para ser ordenada e que quer ser ordenada antes de se tornar monja, portanto, que é a Mahaprajapati, que era a madrasta dele, e ele não aceita, porque não era costume mulheres nas tradições religiosas, né? E, né, essa situação, né, perdura por algum tempo. Mahaprajapati sempre à margem ali, mas esperando a ordenação, e ele negando. E um dia, né, a Nanda, o atendente do Buda, né, a vê num lugar, né, perto, na entrada do lugar onde ele estava, né, dando um ensinamento, e nesse ensinamento ele fala, né, da natureza Buda e de que todos os seres podem realizar o despertar. E ele, né, e aí o Ananda pergunta, mas todos os seres, todo mundo nessa sala pode, né, nesse espaço, pode realizar o despertar? E Buda dizia que sim, indistintamente, homens e mulheres, sim. E aí ele pergunta, a Mahaprajapati também pode despertar? E ele diz sim. E aí ele pergunta, bom, mas então por que ela não pode se tornar monja? E isso faz mudança, né? Shakyamuni Buda repensa. Isso é maravilhoso, porque nós não estamos livres, nem o próprio Buda estava, dos preconceitos do tempo dele. E da mesma maneira nós também não estamos do nosso. Mas é preciso que a gente não deixe de refletir, que a gente não deixe de avaliar as coisas, que a gente não simplesmente responda às situações, né, com aquilo que já é sabido, mas que a gente possa refletir. Pera, de que lugar nós estamos falando agora? Né? De que budismo eu falo? Né? Avaliando as condições, as situações, o que sai da minha boca é budismo? Eu acho que essa é a maior pergunta, é uma questão que eu sempre preciso me fazer. O tempo todo eu estou me questionando, principalmente porque como a gente está nesse lugar de professores, a gente é muito questionado, né? As pessoas perguntam, eu paro um pouco, pera, eu penso no que eu vou falar e eu penso antes, pera, isso que eu estou dizendo, é a minha opinião ou é budismo? E quantas vezes eu já não me peguei percebendo, né, que bom que eu parei para pensar antes, falei, pera, eu nunca parei para pensar nisso e o que eu ia dizer não é adequado. Não é budismo. E a partir disso, inclusive, transforma o meu olhar, né? Então, acho que assim, a gente precisa ter um pouco essa percepção, porque senão a gente continua repetindo esses mesmos, essas matrizes, vamos dizer assim, né, do preconceito, né, na sociedade. O lugar do homem e o lugar da mulher não é diferente, porque não há diferença, né? Claro, a gente sabe que tem diferenças genéticas, físicas, sei lá, biológicas,
Mas não é disso que se trata. Porque o budismo não está definindo se a pessoa, né, se porque tem pênis ou vagina, pode algumas coisas ou não pode outra. E é muito parecido, né, que a mãe Adriana estava falando. Não é a mesma coisa, não é disso que se trata. É uma outra experiência. Se todos têm, né, e foi por isso que eu retomei essa história, se todos têm a possibilidade do despertar, é porque não há diferença nesse sentido, né, da realização da sabedoria perfeita, completa, em ninguém, em nenhum ser, né, nenhuma possibilidade de existência. Agora, claro, né, falando dos humanos que têm a condição de percepção desses aspectos, né? Mas, a rigor, a natureza Buda está em tudo, né? Então, todos os seres, indistintamente, teriam a oportunidade ou a possibilidade do despertar, se não fossem a sua condição existencial circunstancial, né? E é interessante porque, em nenhum momento disso tudo que eu estou falando, a gente está separando ninguém. Por que a gente está fazendo isso no dia a dia? Por que a gente segue repetindo isso? Por que a gente segue repetindo modelos machistas? Autoritários, né, que subjugam, né, não só a mulher, né, mas quanto a gente vê isso nas próprias comunidades gays, por exemplo, né, falando do caso dos homens. Quanto uns subjugam os outros, né, seja pela posição que assumem na relação sexual, como se a pessoa decide ser passiva, ela é inferior ao ativo, porque a volta mulher tudo... é inferior, né? Exatamente, porque então é a condição da mulher, assim como as pessoas que perguntam para os casais, mas quem é a mulher? Não Como tem assim? Não tem mulher na mulher relação. nenhuma Se é nessa gay, não relação. tem mulher nem homem, né? Não é. Pelo menos eu acho que deveria ser assim, né? Exatamente, porque o lugar da mulher é dela, não é para ter um lugar de mulher na relação gay. Meu marido fala que eu sou um cara. Pois é. Ele vai ficar bravo, mas é a verdade. Não sei, eu reflito muito sobre isso. Eu acho que a gente precisa estar sempre se perguntando, em qualquer tradição religiosa, né, de que lugar nós estamos falando. Porque, às vezes, sem querer, a gente reproduz preconceitos, porque esquecemos que o lugar de fala, quando somos solicitados a falar como sacerdotes, enfim, né, como líderes espirituais de quaisquer tradições, às vezes a gente esquece que nós estamos falando desse lugar, e não do lugar da nossa opinião pessoal. E que, se somos sacerdotes, teoricamente, não era para ser diferente dos ensinamentos, né? Mas eu acho que... Sabe que eu acho que o papel do sacerdote, que é a parte mais difícil, pelo menos que eu encaro, porque é muito doido você se colocar num papel, porque você tem que dar o exemplo, né? No caso da matriz africana, é o papel do mais velho, que é isso, é o papel do mais velho. E você dá o bom exemplo, e aí que exemplo eu quero dar, né? Que legado eu quero deixar? É um esforço constante, né? Porque a gente não pode ser desumanizado no meio desse processo também, porque nós não somos perfeitos. Nós podemos apenas estar nesse caminho há mais tempo, talvez. E eu acho que e eu estou falando isso para que a gente mesmo lembre disso, sabe? Pelo menos um esforço que eu faço constantemente, porque a partir do momento que a gente se coloca no lugar, porque acho que é reproduzir um pouco essa estrutura hierárquica de que isso, eu não sou a Nanã, eu sou a filha da Nanã, a casa é da Nanã, que é Ilê Axé Omonanã, Ilê a casa dos filhos da Nanã, Ilê Axé Omonanã, a casa de axé dos filhos da Nanã. E quem sou eu nesse lugar? Minha Ayá dizia, eu sou só a governanta.
Porque acho que são exercícios de humildade que a gente tem que fazer. Parece brincadeira, são pequenos toques, mas são dispositivos que a gente tem para lembrar da nossa humanidade e o nosso lugar. Porque eu não sou melhor do que aquele que acabou de chegar, né? Eu não posso ser melhor. Eu só sou, ou pelo menos tento ser, um veículo de comunicação entre a divindade, né? E é esse meu papel. Eu não sou a divindade. Eu não sou melhor do que aquela, porque eu já precisei de ajuda. Eu já bati na porta de alguém também. E ainda pode precisar, né? Porque não é porque a gente está no lugar de não, onde todo que a dia, gente, você não está né? entendendo. Todo dia. A Adriana, a humana, precisa todo dia de alguém. É perfeito isso que você está falando, porque eu acho que é interessante, mas eu acho que isso tem um pouco a ver com as tradições mais ocidentais. Parece que precisa ser santo para poder cuidar dos outros. E uma coisa que eu vira e mexe falo aqui para os meus alunos, gente, eu erro muito. Eu também tenho dificuldades. A gente fala muito né, da prática meditativa. Tem dia que eu não consigo fazer zazen. E isso porque eu já faço isso há anos. Isso porque sou professor e falo, porque eles vêm me falar isso. Nossa, sensei, tá tão difícil fazer zazen e tal, essa pandemia, não sei o que. Puxa, é mesmo. Também tenho sentido muita dificuldade. O que eu vou dizer? Vou mentir? Vou falar, não, imagine, eu sou ser superior, imagina, sou seu sacerdote, e aí eu vou te diminuir, porque se você não está conseguindo, porque você não está fazendo direito. Pois é. Então também não estou. Não. É o tamanho da nossa responsabilidade, né? Da gente se colocar, lembrar o quão pequeno a gente é. Por isso, acho que é bem importante que a gente se mostre humano. Sim. Né? Que a gente lembre, porque eles esquecem. Os nossos alunos praticantes, enfim, tendem a esquecer. Porque admiram muito, acho que tem muitos que nos admiram, e a gente precisa o tempo todo, menos, Filho calma, não também. foi isso tudo, não é? Filho de santo também, e eu acho, na verdade eu puxei toda essa, assim, da questão da reflexão do interior, né? Porque a gente é criado nisso, né? Eu lembro da minha avó falando, senta como mocinha, mastiga feito mocinha. Imagina, isso não é jeito de mocinha. E a gente se vê reproduzindo isso com o filho. Menino para de chorar desse jeito. Engole esse choro. Homem não chora, né? Homem não chora. Para com isso, é homem. O que é isso? Caiu, arrancou aí 3 dedos do pé? Você é homem, levanta. Meu avô, quando perdeu 4 dedos, não chorou. Não é o que a gente faz? Então, eu acho que todos nós, em todas as instâncias, inclusive os LGBTQI+, também tem, porque gente, é um processo de desconstrução. Não é só o hétero que tem que fazer reflexão, sabe? Não. E se a gente vai para as questões raciais, não é só o negro que tem que se autoafirmar, o branco tem que discutir branquitude. Sim. E vocês que lutem para entender. E é isso, sabe? Para se rever. Porque eu não vou ensinar como o branco deve se portar. Eu posso falar o que vocês não podem fazer mais comigo. Perfeito. E aí, como vocês vão rever isso, aí vocês que lutem, discutam entre vocês, seminário da branquitude, não importa. Entendeu? Perfeito. Mas onde cada um no seu lugar de fala. Então, eu, enquanto hétero, né, uma mulher hétero, cis e tal, nem sei se é tudo isso, porque agora são tantas siglas, mas eu só sou uma mulher casada com um homem, é isso. E aí o resto, os títulos, vocês podem colocar à vontade. Até para aí vocês vão ser mais legal comigo do que eu mesma, né? Porque eu não entendo as siglas, é melhor. Eu tenho que me rever na criação dos meus filhos de santo, de cada um que chega. Porque é isso. Eu acolho, dorme na minha casa, come na minha mesa, chegam aqui pessoas adultas, com diversos hábitos e costumes também. E vou dizer, viu? Já faz muito tempo que eu reflito, e acho que assim, um dos motivos pelo qual eu nunca fui capaz de ser cristã
E não é por conta a culpa não é do Cristo, não. É por conta do resultado que eu sempre vi desde criança, desde que eu peguei o primeiro livro de história da humanidade, do resultado do cristianismo na sociedade. E hoje, a quantidade de dor, assim, e é muito doido, porque as pessoas chegam com todo tipo de dor. E pode falar, é igual a Adriana, tudo você acha que é racismo? Entendeu? Ou falar, tudo é culpa do cristão agora. Não, a questão não é a culpa do cristão, mas o cristão ele tem que entender que o cristianismo, e isso é de centenas de anos, né? Desde que o Cristo não estava nem presente mais quando desenharam essa sociedade, baseada em valores cristãos, em nome de Cristo, né? Que é diferente daquilo que Cristo pregou, na verdade. E o resultado disso, onde da questão da mulher, da relação com o corpo dela, o quanto as pessoas chegam destruídas. E aí, onde me ajuda, na verdade, acho que é o único lugar de privilégio enquanto sacerdotisa que eu tenho, e que me entendam muito bem, é de ter o privilégio de ter sido escolhida por orixá, de receber todas essas dores, porque para eu conseguir minimamente dar uma palavra para cada uma dessas pessoas, eu tenho que fazer um exercício mental de entender de onde ela veio, qual a história de vida dela. Então, eu sou obrigada constantemente a sair do meu lugar, sabe? Constantemente. E é um privilégio. É um privilégio isso, porque eu sou provocada todo santo dia, cada jogo, cada filho de santo, cada estranho que me aborda, cada pergunta que vocês estão me fazendo aqui, e quantas reflexões, quanta coisa eu não estou aprendendo, a partir da provocação de vocês, que eu estou descobrindo dentro de mim, inclusive. Maravilhoso, irmã. Mãe, esse é um conceito, inclusive, que a gente usa no budismo, que é o de compaixão, né? Compaixão, enquanto conceito acadêmico, é exatamente minimizar o sofrimento do outro. Bom, no budismo também, de certo modo, né? Mas eu fiquei pensando, enquanto ouvia vocês, né, acerca do processo de construção das sociedades ao longo da história, né? E das próprias religiões, né? Porque religião, boa parte delas, ela é fruto de um lugar geográfico, né? Quando a gente pensa exatamente em matriz africana, o nome já está dizendo, é África. Quando a gente pensa em judaísmo, vai pensar em Israel e assim por diante. E tem, obviamente, um momento histórico. E algumas coisas já eram discutidas naquela época, quer dizer, desde a época de Shakyamuni Buda, se falar essa questão de repensar os papéis de gênero, chega depois passando por um bom tempo, chega em Dogen. Dogen fala que não tem masculino nem feminino. Chega 2020, os pais, as mães de santo fazendo esse exercício, a gente também, e aí, né, me pego perguntando, o que ainda falta? Falta ainda que nós somos seres humanos, né, com todas as vicissitudes possíveis. Então, a gente está exatamente no lugar do aprendizado. E acho que nessa tranquilidade, acho bonito, assim, você trazer isso, porque, gente, precisamos respeitar a nossa humanidade, né? E ser humano é ser falho. Minha Iá, ela dizia assim, olha, não vem não, viu? Porque se você fosse bom demais, você nem nascia. Porque aqui não é lugar de gente perfeita. Bom. Já coloca cada um no seu lugar. Você acha que você está certo? Se você fosse bom demais, bom mesmo, você nem tinha nascido aqui, meu filho. Ela falava assim. Como papel de moderador, e o moderador sempre é o chato dos encontros, porque ele tem que intermediar. Desculpa cortar, mas tem algumas perguntas aqui. Bom, antes de seguir, mãe, está sendo simplesmente maravilhoso. Os comentários, seja aqui no Zoom, seja no Facebook, são de elogios 1000, né? Muitas pessoas estão sendo beneficiadas, seja do budismo, seja do candomblé, sejam de outras religiões. Esse diálogo é extremamente importante porque ele vai para vários lugares. Não é só falar de candomblé, é falar de raça, falar de sofrimento, falar de dororidade, falar de patriarcado, né? Falar de violência doméstica. E enquanto o Kojun estava falando, eu fiquei pensando se... ele falou, né, antes de sermos budistas, somos humanos, né?
eu fico pensando se a violência, nas mais variadas esferas, ela não é um desejo humano e encontra vazão na religião. E aí a gente tem a manipulação dos textos como forma de uma, como se fosse uma castração, digamos assim, social e sexual e de controle dos corpos, né, que a gente vive falando. Então, eu me pergunto se o problema não é a religião, mas a construção da religião como ela é feita, né? E isso antecede a própria estrutura da religião, da instituição religiosa ou do conteúdo doutrinário, né? Eu acho que isso vem de um desejo humano lá do passado que perpetua até hoje, né? Se me permite completar só rapidinho, eu acho que há muita gente perversa que se aproveita da religião para exercer perversidade. Exatamente. Então, assim, há mentes realmente doentes que fazem uso da religião como uma forma de controle e de dominação de corpos. Exatamente. Olha, eu diria que a religião é uma faca de dois gumes. Sim. Ela pode ser usada tanto para o bem como para o mal, e muitas vezes nós vemos ela ser usada para o mal, né? Para discriminar, para oprimir, para perseguir, não é? E eu compreendo perfeitamente, né, a importância do que a mãe Adriana falou aqui há pouco, né? Que nunca conseguiu ser cristã, né? Porque o cristianismo, na história da América Latina, foi uma arma nas mãos do opressor, não é? Para assassinar a alma do oprimido. Os colonizadores matavam os indígenas e os escravos rebeldes nos seus corpos, não é? E os missionários, os sacerdotes, assassinavam-lhes a alma, né? Roubando-lhes as suas crenças ancestrais, demonizando essas crenças, né? E tentando impor, não é? A sua visão, né? Eurocêntrica, cristocêntrica, teocêntrica, né? Mas eu queria falar um pouquinho como professor de História das Religiões, falando sobre religião e machismo, né? Na realidade, o machismo na história das religiões, ou seja, a predominância de deuses machões, barbudos e opressores de mulheres, é um fenômeno religioso recente na história da humanidade. Eu lembro aqui que o homem nasceu na África, e na mãe Adriana eu quero reverenciar a mãe África, que é a mãe de todos nós. O ser humano nasceu na África, isso foi provado já pela arqueologia pré-histórica, nós todos somos filhos da África. E se existe uma espiritualidade ancestral, mãe de todas as espiritualidades, essa espiritualidade é africana, porque nós somos todos descendentes de africanos. O homem nasceu na África e dali se espalhou para a Ásia, para a Europa, para as Américas, para outros lugares, né? Mas a primeira percepção do sagrado na história da humanidade é feminina. Isso é provado cientificamente nos túmulos pré-históricos, né? As primeiras imagens do sagrado que nós encontramos são imagens femininas, imagens da fertilidade, da maternidade, né? Mães com enormes ancas, seios imensos, né? Sugerindo então as forças da reprodução, né? Da criação da vida, né? Os deuses masculinos aparecem depois, né? Acabam se impondo, né? E surgem as chamadas sociedades patriarcais, né? Mas o lado materno, o feminino, sagrado, está presente, inclusive, nas origens do budismo, né? Quer dizer, antes da Mahaprajapati se tornar a primeira monja e tudo mais, há toda uma série de histórias
referentes ao próprio nascimento do Buda Shakyamuni. Né? Onde o Buda Shakyamuni nasceu? Num lugar chamado Lumbini. O que era Lumbini? Segundo um grande historiador indiano, Kosambi, Lumbini era um bosque sagrado de uma deusa mãe, de uma deusa da terra chamada Rumindei. Né? E vejam bem, a mãe do Buda, Maya, é chamada Maya Devi, ou seja, Maya, a deusa. Né? Então, há, digamos assim, uma fusão entre uma figura humana de Maya, a mãe, e de Maya Devi, ou Maya, a deusa. De certa forma, podemos dizer que o Buda Shakyamuni é um filho da deusa. É filho da deusa, por que não? É o filho do sagrado feminino. Né? E daí bem, nós vamos ter toda uma grande evolução do budismo, há todo um predomínio, infelizmente, né, de estruturas patriarcais, né? A comunidade monástica organizada, centrada no homem, as bhikkhuni, ou seja, as monjas, terão que obedecer um número muito maior de preceitos do que os bhikkhus, os monges, né? Mas você nunca pode esquecer que a figura do sagrado feminino no budismo persiste, não é? Eu queria aqui lembrar o Lévi-Strauss, o grande antropólogo francês, né? Ele fala coisas muito importantes sobre budismo que todos nós devíamos conhecer, que estão no último capítulo do seu livro Tristes Trópicos. Lá ele contrapõe o budismo ao Islã e faz umas comparações interessantes, né? Quer dizer, o sábio muçulmano é um homem barbudão, de turbante, né? Agora, a figura predominante no budismo é um andrógeno. O Buda tem, ao mesmo tempo, características masculinas e femininas, né? E certas divindades do budismo, como a Avalokiteshvara, ou Kannon, como se diz no budismo japonês, são divindades andrógenas, né? Não são nem masculinas nem femininas, né? E nosso mestre Shinran, num hino em que ele celebra a figura do príncipe regente Shotoku, que foi o grande patrono da introdução do budismo no Japão, ele chama o príncipe Shotoku de pai e mãe. Ele androgeniza a figura do príncipe Shotoku, não vê ele como um patriarca do budismo japonês, mas como matriarca, uma figura em que se combinam as figuras do masculino e do feminino. Né? Então, temos que relativizar essa questão do machismo nas religiões. Né? E o próprio monoteísmo judaico-cristão ele é uma criação recente. Não sei se vocês sabem, até o século VII antes de nossa era, o Deus judaico Yahvé tinha uma consorte, uma esposa, Asherá, cuja estátua estava presente no Templo de Jerusalém, e ela só foi tirada dali pela reforma monoteísta do rei Josias, por volta de 640 a.C. Antes, o que no Israel antigo nós tínhamos o culto conjunto, não é, de Yahvé e sua consorte Asherá. É preciso recuperar isso, não é, porque é um fenômeno histórico esquecido que começa a ser resgatado agora pela arqueologia. Então, me parece que o conhecimento, não é, da história das religiões é extremamente importante, não é, para esse trabalho de desconstrução, não é, de uma série de preconceitos, não é, que a gente acha que são inerentes à própria religião, e, na realidade, não são. São construções recentes na história humana, né? Porque centenas de milhares de anos a humanidade cultuou o feminino, o sagrado feminino. O masculino só veio depois com a metalurgia, com a criação de animais de montaria, tribos nômades de cavaleiros, não é?
e coisa e tal, mas as sociedades mais antigas, centradas na agricultura, como é o caso das sociedades femininas, africanas, elas estavam centradas no sagrado feminino. Então, não é à toa que na sociedade africana e nas sociedades de matriz africana, a importância da mulher continua a ser tão grande, inclusive nos dias de hoje, como sacerdotismo. Eu podia falar, enfim, sem fim aqui, mas, em última análise, é o que eu podia dizer como historiador das religiões. Né? Eu já estou querendo seguir o senhor para continuar ouvindo em algum lugar. Foi substancial isso, foi fenomenal. Estou vendo só as carinhas aqui de todo mundo concentrado. Olha, bom, a gente sabe o que a gente passa lá no tempo com o professor Ricardo quando tem reunião, né? Porque ele dá várias aulas, né? A gente até foge do assunto da reunião e quando vai ver, foi lá para a Idade Média, foi para o Oriente, foi para o Japão Antigo. Professor, muitíssimo obrigado. Eu sei que todo mundo queria escutar muito mais, mas já são 5h20, eu preciso começar a ir para o final. E todo moderador de encontros é um cara chato, então eu tenho que me fazer o papel. Mãe, a gente escolheu o legal para fazer isso para a gente. Tem uma pergunta aqui do Celso Ojun, inclusive, é o nome búdico dele, né? É o nome de Dharma, e ele pergunta assim: apesar de serem representadas em energias masculinas e femininas, tem como compreendê-los para além dos gêneros? Então, se puder brevemente responder a ele, e depois eu vou fazer mais outro comentário. Tá, eu vi, eu até tinha visto essa pergunta, agora que eu entendi que aqui aparecem as perguntinhas, né? Eu tinha visto, e até queria muito responder. Nós temos, assim, o Lodumare, que é Deus, ele cria, desde o início, das primeiras divindades, é sempre a união do masculino e o feminino. Então, tem a energia do masculino, porque tudo parte da criação, né? Em nossa mitologia, tem desde o que explicaria o Big Bang até os dias de hoje. Então, uma coisa é orixá, a divindade, a Inhansã, o tempo que ela viveu aqui, essa energia feminina, viveu enquanto mulher, em corpo de mulher, corpo feminino. Isso depende, isso é mais biológico do que... isso depende das relações que ela teve, né, das relações de gênero, digamos assim, mas porque tem toda a potência dessa deusa feminina. Mas, para além disso, dessa figura feminina, eu tenho vento, eu tenho vendaval, eu tenho Iansã no vento. Eu tenho Iansã no fogo. Porque a gente também não pode esquecer que orixá também está ligado aos elementos da natureza. Eu tenho orixá em cada pedaço de pedra. É no vento, é na água. Eu tenho Oxum, eu tenho todas as iabás na água. Não importa se está na torneira ou se eu estou lá na fonte. As iabás são água. Onde, né? Nossa, eu queria muito uma tarde só com o professor Ricardo, tá, gente? Porque ele me provocou aqui, eu queria muito. Né? Mas tudo bem, vou me controlar para não estragar os horários aí da galera. Mas onde a gente volta desse poder feminino, porque a água é feminino, né? E o poder da criação, onde inclusive esses orixás, a gente entende que, tentando ser o mais breve possível, orixá teve um grupo primordial de divindades que participaram da cosmologia do planeta, da constituir o planeta, criaram a humanidade, aqui se relacionaram, viveram por centenas de milhares de anos, até um determinado momento que cada um deles, porque vamos combinar, a Terra cansa qualquer um, né? Em algum momento voltou para o Orum. E o que aconteceu com o seu corpo? Se fundiu com algum elemento da natureza. Nós ainda temos em Nigéria o rio Oiá,
que é o rio onde o corpo da Yansan se transformou em água e criou aquele rio. Nós temos o rio Oxum, temos o rio Obá, todas as Iabás reinam nas águas, porque nosso corpo é formado de 70% de água, onde sem mulher não se faz nada. Somos gerados dentro de um útero, né? Que sem esse líquido, que é o reino das Iabás. Tá. Então, vai para além, a gente tem... Eu aprendi recentemente que essa discussão de gênero que nós fazemos hoje, isso é coisa da modernidade. Isso. Não é uma coisa assim, é um problema para a gente. Para orixá nunca foi problema, como não é até os dias de hoje enquanto divindade. Então não tem problema a, oiá, o, ogum, não tem problema. Porque nada disso, ninguém ficou catalogando com quem cada um deitou, onde, quando, como e por quê. E nada disso é importante para a gente. E como eles também não deixaram, entendeu? Olha, você só pode deitar de coxinha com seu marido uma vez. Não tem nada disso. Não tem. Então, não tem problema. Às vezes, e para mim, do meu ponto de vista, o que é um problema é, nessa discussão moderna de gênero, aquelas figuras que não necessariamente é tão masculino ou tão feminino, mas ainda assim são energias primordiais masculinas, como, por exemplo, Logum Edé, vou dar um exemplo. Ele é filho da Oxum, de um grande sagrado feminino, da gestação e tudo mais, com Oxóssi, que é o sagrado, o provedor, o grande caçador. E aí, esse príncipe, esse filho que é a junção, todos nós, a gente carrega defeito e qualidade da mãe e do pai. E orixá não é diferente. Então, Logum Edé, inclusive, ele é herdeiro de Oxum. Então, ele carrega o bebê. Não quer dizer que por isso ele virou uma mulher porque está se olhando no espelho e porque ele traz porque é isso, né? Aí, na nossa sociedade, Logum Edé passa a ser viado porque ele se olha no espelho e traz a vaidade de sua mãe. Porque o homem não pode ter vaidade. E eu falo viado no sentido do pejorativo mesmo. Ou, né? E ele traz o Ofá, que também é o símbolo do reino do Oxóssi, porque ele é o príncipe desses dois reinos. E aí, nas discussões de gênero moderna, aí quer falar, sabe? Aí quer transportar essa discussão, esse problema criado pela sociedade moderna, quer colocar para orixá. E não, são energias... Nasceu homem, que é isso? Nasceu com útero ou sem útero? A nossa questão toda é essa, para a matriz africana. É o útero. Porque você tem o poder de gerar ou não. É só isso. Você tem o poder de gerar, você pode chegar até tal lugar. Você pode fazer tal coisa. E se não tem, aí vamos ver se o orixá te... Entendeu? Porque tudo é energia. E a gente está falando de energia, não está falando de relações de gênero. Mãe, eu quero aproveitar um comentário aqui do lado, um comentário e pergunta, e depois posturar com uma outra do Rafael lá no Facebook. Aqui no Zoom, o João Nicanor pergunta, por curiosidade, já li em livros sobre orixás que eram bissexuais, Logum Edé, ou até figuras trans ou andrógenas, Oxumaré. Procede? Porque percebo, ao menos aqui no Sul, uma resistência a esse conceito como se fosse algo errado. E o Rafael, no Face, ele pergunta, temos muitas Yalorixás que foram extremamente influentes, Mãe Menininha, Mãe Estela, Mãe Senhora, dentre outros. A senhora pode falar um pouco sobre a representatividade delas no candomblé ser o que é hoje no Brasil? Tá. Bom, Logum Edé foi isso que eu acabei de dizer, né? E eu vou ser bem franca. A gente está falando de divindades, ancestrais divinizados. Na real, se eu estou tratando Logum Edé de homem ou de mulher, ele está pouco se lixando. Porque é isso, no caso de Logum Edé, ele traz os elementos, porque ali ele é energia. Isso não vai impactar, ele não vai se deitar com alguém, não vai fazer sexo com ninguém, gente.
Percebe? Então, na minha casa, Logum Edé é o que eu vejo. Eu vejo o homem. E aí, como na matriz que eu venho, na raiz que eu venho, Logum Edé é um caçador e que carrega isso, e tudo bem. Tem Oxumaré, né, ser mais andrógeno. Então, é que é muito complicado a gente querer impor as nossas discussões de gênero para essa... Porque Oxumaré é o arco-íris, e aí? É homem ou mulher? Ele tem que ser homem ou tem que ser mulher? Ou então ele tem que ser trans, ou ele tem que ser andrógeno? Ele é o arco-íris. Ele é a chuva. Hoje ele é isso que ele é. Quando ele andava na Terra, era outra coisa. Eu reconheço o Oxumaré como masculino, na verdade, né? Como uma energia masculina. É assim que eu fui educada. E pode ter tradições que o tratem como uma energia feminina também. Até porque, porque também Oxumaré é o arco-íris e é cobra também. Porque nós temos isso. Aí alguém daqui a pouco o povo vai falar, olha, esse povo gosta de zoofilia e não tem nada a ver. Entendeu? Porque é isso, porque todo povo quer demonizar. Mas em alguns momentos ele é uma cobra. Em alguns momentos do ano ele tá cobra, é Edã. E aí no panteão nós temos várias Edãs. Vamos lembrar que no navio negreiro eles capturaram diversas etnias. Certo? E eu estou falando de ancestral divinizado, certo? Só que lá em África, na terra do Ogum, todo mundo é Ogum. Pronto, não tem discussão. Não importa se é homem, se é mulher, se é baixa, gordo, magro, todo mundo é do Ogum. Na terra onde a herança é do Xangô, porque todos são herdeiros deles, simples assim, todos são de Xangô. A mesma coisa na terra do Oxum e por aí vai. Certo? Quando veio para o Brasil, juntou-se tudo isso, e ainda os portugueses aqui fizeram questão de pegar a maior diversidade étnica possível, inclusive aquelas com disputas territoriais, inimizades e tudo mais, para dificultar, inclusive, a organização política desses grupos. Lembrando que o Brasil foi o que mais escravizou, então ele trouxe muito mais gente do que dava conta, então eles precisavam trabalhar questões psíquicas também, né, emocionais e tal. Gerar conflitos e tudo mais, para que ele saísse favorecido, certo? E aí, quando a gente chega aqui, eu tenho Oxumaré no barracão. Só que eu vou ser bem honesta, bem, assim, correndo risco até de ser julgada por outros sacerdotes, até mesmo de matriz africana. Mas é como eu vejo na minha tranquilidade, na minha simplicidade. Nem todos os cultos, assim, nem todas as divindades foram salvos o culto. Porque religião é o arcabouço cultural. Como vocês conseguem... Gente, quanto que vocês têm que estudar só para o budismo? Porque no candomblé é o conjunto de diversas, de centenas de tradições e de raízes étnicas. Como a gente não conseguiu trazer o culto de todos. Então, às vezes, dessas Edãs, aí da família das Edãs, que são a cobra, não existia só o Xumaré. Existiam outros, e que pode ter o seu herdeiro genético aqui seu herdeiro aqui hoje. E para ser cultuado e para o seu filho ser cuidado, se ele vai ser tratado ou ela vai ser tratada como Xumaré, para ela tudo bem, se ela vai aceitar isso. Não sei se está claro para vocês. Eu não sei se porque para quem é do santo é mais fácil de explicar, e eu não sei se essa minha explicação tá para vocês que não são da matriz africana, se está inteligível, né? Isso que eu estou passando. Então, gênero, discussões de gênero é algo da modernidade. E quando eu falo de Ogum, quando eu falo de Xangô, quando eu falo de Nanã, eu estou falando de energias antes do planeta existir. Ponto.
Muito bem. Gente, como já são 17, quase 17h40 e Kojun tem atividade agora às 18 horas, se eu não me engano, né? E a Yaku-san também, então queria fazer assim 1 minuto de consideração final de cada um, começando pelo Yaku-san, Kojun, Ricardo Mário e Adriana, para fechar, mas assim, 1 minuto cada um, senão a gente extrapola o tempo, por favor. Na verdade, já que viu que eu vou pedir licença, porque foi o Jean que pediu para falar a primeira coisinha breve. Na verdade, assim, vocês perceberam que tem tanta riqueza, né, no que a mãe Adriana traz e na discussão em si, que na verdade tem que ser feito um fórum da Rainbow Sangha, viu, Jean Sensei? Acho que fica a sugestão, talvez, de ter várias lives para retomar diversos aspectos, porque eu acho que só um momento como esse não dá conta de tão incrível que foi, e realmente assim. Só agradecer e bom, espero que tenha beneficiado inúmeros seres, né? E eu tenho certeza que beneficiou. É isso. Sim, eu acho que pode ser um novo modelo de eu pegar um tempo, aí sim a gente bloqueia 2, 3 horas, né, com módulos e com intervalos, e aí a gente, sem dúvida, vamos criar. Obrigado, Yaku-san Sensei. Kojun. Vamos lá. Bom, eu, na verdade, quero agradecer a oportunidade, mãe Adriana, de ter podido estar um pouquinho com você, te conhecer e aprender, né? É uma delícia. E é engraçado porque é tão próximo da gente, mas justamente o que a gente falou, né? Esses preconceitos todos nos afastam tanto. E tudo que você foi falando, eu fui fazendo tantas associações com o budismo, né, da maneira como vocês conduzem vários aspectos, né, do que você estava descrevendo aí, de como funciona dentro né, do terreiro, né, de como se relacionam. Eu falei, gente, mas isso é tão budista. Então, quer dizer, em muitos aspectos, claro, temos também algumas diferenças, mas de maneira geral é tão próximo, né, e por que, né, mesmo que a gente fica se separando, enfim. Então eu queria agradecer, né, essa oportunidade e, né, como o Yaku-san falou, que muitos possam se beneficiar. Muito obrigado pelo seu trabalho, pela sua prática. Muito obrigado. Ricardo, você O Ricardo quer falar. Bem, eu ouvi atentamente tudo que a mãe Adriana falou e foram coisas extremamente importantes. À medida que a mãe Adriana falava, eu ia traduzindo a sua fala na minha cabeça em conceitos da ciência das religiões, em conceitos universais. Quer dizer, tudo isso que está presente na sua tradição africana está presente com outros nomes e com outras formas em outras tradições espirituais, budismo inclusive. Na ciência das religiões, nós chamamos isso de arquétipos, ou figuras arquetípicas. Né? Então, você falava no Xumarel de é um arquétipo andrógeno, e por aí vai. A gente podia passar o dia inteiro discutindo, eu ouvindo você e traduzindo a sua fala em conceitos de ciência de história das religiões. Eu aprendi muito com você, agradeço muito, né? E muita paz e muita luz para você e muita coragem no seu trabalho, Namanda. Muito obrigado, professor Ricardo. Mãe, suas considerações finais. Olha, vocês sempre me emocionam, eu gosto muito de estar com vocês e acho que muito ligado, acho que é o que ele disse, acho que da gente vir da mesma raiz, né? A cultura tradicional oriental, acho que é muito mais próxima, né? Então acho que isso nos aproxima. Ou talvez é só ocidental que distancia todo o resto, não sei dizer, né? Eu sou muito grata. Eu vou tentar responder lá no Facebook aqueles que eu não consegui responder, porque acho que é importante, né? Na medida do possível. A gente não tem todas as respostas, mas as respostas que a gente puder dar, né? Para que as pessoas não saiam sem um bom caminho, né? Esse é o esforço.
agradeço imensamente. E eu queria muito, eu vou fazer um pedido, que eu queria muito ter a oportunidade de ouvir o professor Ricardo em alguma aula, alguma coisa. História da humanidade é o que manteve minha sanidade mental na minha infância, por eu ter crescido como um peixe fora d'água. E os livros que desde os eu leio fluentemente desde os 6, e com 9 eu descobri a biblioteca da minha avó, e isso que não me fez ir para a psiquiatria até chegar ao orixá. E isso me ajuda a entender a humanidade e o meu lugar dentro da humanidade, né, enquanto humano. E as falas do professor Ricardo me tocaram bastante, me emocionaram bastante. Eu gostaria, humildemente, numa oportunidade que tiver, de me colocar para ouvi-lo, enquanto mais velho, e toda a sabedoria que o senhor tem para compartilhar com a gente. E é Quando isso. retomarmos as atividades no nosso templo, você é minha convidada para participar das minhas aulas e dialogar comigo. Axé, axé, muito obrigada. Um beijo grande a todos vocês, a todos que estão aí acompanhando. E é isso. E os ancestrais, nossos ancestrais, nos abençoem e nos mantenham assim, juntos, unidos e cada vez mais humanos, né? Que acho que é isso. Axé, viu, gente? Axé. Mãe Adriana, muitíssimo obrigado pela sua presença, por esse tempo precioso disponibilizado para o nosso encontro, a nossa conexão do budismo com outras vertentes religiosas, dialogando sobre o mesmo assunto, que é a diversidade LGBTQI+, e incluindo também a questão do racismo, da mulher e de tantos outros assuntos que se entrelaçam. Eu quero agradecer a presença do monge Pojun, lá em Ribeirão Preto, monge Yaku-san, em Porto Alegre, professor Ricardo, da Ordem Shinotani, aqui em São Paulo, todos os presentes, e a todos que estão assistindo a gente no Facebook. Muito obrigado pela presença. Essa live vai ficar gravada no nosso canal no YouTube, Rainbow Sangha, e ela ocorre a cada 15 dias, sendo que uma delas é sempre um convidado de outra vertente religiosa para dialogarmos nesse mesmo aspecto. Nossa próxima live, então, vai ser o assunto budismo. Estamos no setembro amarelo de prevenção ao suicídio, então tendemos a conversar a esse respeito na ótica do budismo, do Dharma, no dia 26 de setembro, às 4 horas, neste mesmo canal aqui do Facebook, e pela sala do Zoom, para quem quiser vir participar direto com a gente. Muito obrigado a todos, a todas e a todos. Um excelente fim de semana, cuidem-se e até a próxima vez. Muito obrigado, gente.